Bom, gente, como eu prometido para vocês, a aula dessa semana será gravada e o que é importante, né, vocês perceberem, é para fixar os conceitos estudados durante a disciplina, né, nesse mês de abril, né, é importante fazer o resgate, né, de algumas coisas que nós vimos, né, nessa última semana que nós chegamos. Uma das coisas nós percebemos que o processo de desenvolvimento da igreja é um ato de Deus sobre um organismo por ele criado e diariamente potencializado contra as portas do inferno, né? Você percebe que esse processo da igreja, né, é potencializado por Deus, né? Então, dentro dessa ideia, o que nós vimos, né? Nós vimos algumas coisas interessantes. Nós vemos o que define o desenvolvimento integral da igreja, né? Ou seja, lembra ali das questões das dimensões, as dimensões numéricas, dimensão social, dimensão corporativa, dimensão espiritual, né? Então, ou seja, o que é importante perceber? Estas dimensões que nós estudamos do desenvolvimento da igreja definem intencionalidade. Em um aspecto operacional, lembra que nós vimos os fatores que contextualizam a igreja, né, com a sociedade. Os fatores que contextualizam a igreja consigo próprio, que trabalha no aspecto mais operacional da igreja. Então nós vimos o fator pastoral, que vai falar, né? Lembra que, né, o pastor ele tem que se preocupar, né, com a vida espiritual dele, se preocupar também com a questão acadêmica, intelectual dele também, e nas questões das relações. Temos o fator leigo, né, que é o papel, né, da membresia na igreja, que é o papel fundamental. O fator social, como essa igreja se comunica com o seu meio. E o fator espiritual, que é a igreja que se fortalece em Deus, né, a igreja que se mantém dentro da santidade, a igreja que se mantém em oração, né? Estudamos também, né, as bases bíblicas, né, e teológicas do desenvolvimento da igreja, né? Então nós percebemos que a igreja ela apresenta múltiplas figuras. A igreja se apresenta às vezes como um rebanho, se apresenta como embaixador, se apresenta como noiva, né? Então nós estudamos detalhadamente, né, essas figuras públicas da igreja, né? Vimos que o livro de Atos nos mostra que a igreja vive sobre a ordem de Cristo. Ou seja, que ordem é essa? A ordem de ser testemunha em qualquer lugar, em qualquer ocasião. E nós vimos por meio, né, dos ministérios de Pedro, né, de Paulo, da igreja de Antioquia, né, como é que esses ministérios desses homens e dessa igreja servem como exemplo para o desenvolvimento da igreja, para a nossa reflexão de ser igreja hoje, né? Vimos que a igreja ela cumpre a sua missão como? Formando discípulos de Cristo, motivando esses discípulos para o evangelismo e, por fim, a igreja cumpre a sua grande missão proclamando, né, o evangelho, ensinando e servindo. Essa é a grande missão da igreja, né? Proclamar, ensinar e servir. Estudamos também as tipologias, né, das tendências da igreja, né? Nós analisamos como a igreja ela vai se alterando na sua forma, mas o importante é manter o conteúdo, mas a igreja ela teve que alterar na sua forma de acordo com cada época, para poder dialogar, né, com essa época. Então nós estudamos ali, né, aquele período apostólicos, né, que tem ali, né, os pais fundadores, os pais apologéticos, os pais polemistas, né, e esses pais fundamentam a formação da fé cristã e fundamentam o funcionamento dessa igreja. Depois nós vimos que, né, essa igreja ela sai da fase, né,
do período apostólico, ela entra no período de governo centralizado, é quando começa o poder católico, né? E depois vem ali, no terceiro momento, a questão da reforma, e por fim nós analisamos como é que a Igreja Católica também começa a se comunicar, né? Depois de quase 2000 anos ela cede algumas coisas, e vimos também que o movimento da reforma possibilitou a formação de novas igrejas, porque eles perceberam que a Igreja Católica não queria mudar, era incurável, então não tinha como reformar a igreja, teria que criar uma nova igreja, né? Analisamos também né, como é que, uma vez que essa igreja está reformada na Europa, como é que dá o processo de avivamento ali por meio de John Wesley, né, na Inglaterra, em País de Gales, na Irlanda, e também como ele influencia o avivamento na formação do processo evangélico lá nos Estados Unidos, né, enquanto ainda era colônia inglesa, por meio de Jonathan Edwards, né, foi um dos nomes, né, o Tennant, outro nome também importante nesse processo de avivamento e renovação, né, na América do Norte, né? E depois nós vimos que essas igrejas evangélicas, elas formam uma estrutura organizacional e criam também as igrejas, né? As igrejas metodistas. Vimos também um pouquinho, né, da influência dos moravianos, né, nesse processo pietista, né? E no aspecto contemporâneo nós vimos mais o aspecto estratégico da igreja, né? Vimos, né, como é que McGravan ele estuda, né, o processo de implantação de igreja. Estudamos depois os conceitos de Peter Wagner, né? Estudamos os conceitos de Rick Ryan, né? Então, ou seja, olha por quanta gente nós passamos, né? Estudamos o processo das igrejas celulares ali com a família Stockstill, né? Então, basicamente, foi o que nós estudamos nessas três semanas, e nós vamos iniciar nossa última semana de aula estudando, né, como é que se pensa uma criação de estratégia para o desenvolvimento da igreja. Então, para entender isso daí, tem que começar pensando na questão, né, dos mitos sobre o crescimento, que fala-se muito sobre o crescimento da igreja, mas vamos perceber que tem alguns mitos, né, e como é que se faz um processo do diagnóstico, né, dessa igreja, né? Na realidade, houve um pesquisador, né, por nome Christian Schwartz. Ele fez uma vasta pesquisa em 32 países, distribuído nos 5 continentes, entrevistou 30 mil pessoas, e essa pesquisa gerou algumas conclusões, e essas conclusões, né, é que vai ser o fio condutor, né, da nossa aula de hoje. Então, começando a falar sobre as questões dos mitos, né? Então, na realidade, o primeiro mito que essa pesquisa levanta é que as igrejas grandes são as melhores. Isso é um mito. Por quê? Porque, na realidade, a pesquisa de Schwartz mostrou que nas igrejas menores ali, de 100 pessoas, 31% da membresia se envolve com o ministério. Uma igreja grande ali de 2.000 pessoas, 17% apenas se envolve com o ministério. Então, é questionável essa questão de que as grandes igrejas são as melhores. Um outro mito, né, que coloca: grandes igrejas crescem mais do que as pequenas. Não necessariamente, né? Na verdade, a pesquisa montou o seguinte, que as igrejas pequenas, elas conseguem gerar, né, às vezes mais crescimento do que a igreja grande, porque às vezes a igreja grande fica ali no processo estagnado, né? Para você ter uma média, né, uma igreja grande, uma mega igreja, a pesquisa apontou que é necessário, para ganhar um membro, é necessário 44 membros numa igreja grande.
ao ponto que uma igreja pequena, né, para ganhar um membro é necessário 3 membros. 3 membros conseguem gerar um novo membro. Por várias características. A igreja pequena ela é mais família, ela age mais até por conta das algumas dificuldades, sobretudo das financeiras. A igreja grande ela fica meio parecida ali, sem tomar cuidado com a igreja de Laodiceia, né? Ela se encerra em si mesmo, ela fica dentro, né, daquele aspecto de igreja autossuficiente, né? Então é um outro mito, né, que se coloca essa coisa de que igrejas grandes crescem mais do que as pequenas, né? Um outro mito que tem, uma igreja em retração pode ser uma igreja saudável, ou seja, uma igreja que está indo mal vai ser saudável. Às vezes tem gente que pensa isso, né? Se a igreja grande gera poucas conversões, então vamos regredir. Nem sempre é isso, né? Porque mostra que quando a igreja é saudável, independente do tamanho dela, ela cresce numericamente. O livro do reverendo Rick Warren, né, Uma Igreja com Propósito, mostra exatamente isso. Um outro mito que tem, a igreja que quer crescer deve ter objetivos numéricos concretos. Então, assim, é questionável nessa questão de que ter objetivos numéricos concretos, né, se não vier acompanhada de uma ação humana, de uma ação solidária, de um planejamento que envolve pessoas. Pode pensar friamente nos números. Então imagine que se quer aumentar o número de pessoas que frequentam a escola bíblica dominical, né? Então, na realidade, precisa fazer um processo de acolhimento, precisa fazer um processo de facilitar o acesso à escola bíblica, né? Precisa formar professores com aulas dinâmicas e relevantes. Então, ou seja, se está pensando ali numa meta, precisa criar também a estrutura. É isso que a pesquisa aponta. Um quinto mito é os objetivos devem ser alcançáveis. Ou seja, muitos líderes trabalham com aquela coisa de ter o pé no chão, né, de ter planos possíveis, né? É importante lembrar que quem faz a igreja crescer é Cristo. E às vezes é necessário se desafiar. É preciso. Igreja se pensa a partir da fé, não se pensa a partir da razão. Esse é um cuidado que tem que se tomar. Um sexto mito é mais atividade é o que precisamos para crescer. Não. Na realidade, é importante concentrar energia nas áreas fortes, nas áreas corretas, porque as áreas fortes, as áreas que mais influenciam, elas vão influenciar as áreas mais fracas, né? Porque, ou seja, não é com ativismo que se faz uma igreja crescer. Então, ou seja, isso daí são mitos, né? Que foram 6 mitos que se identificam na questão do desenvolvimento da igreja. Então, para começar a pensar no processo de igreja, tem que pensar no processo de fazer uma análise diagnóstica, fazer uma análise de si, fazer uma análise da região, perceber quais são as questões e as carências da igreja, né? Então, primeira coisa, como é que anda a saúde e a qualidade da igreja, né? Então, ou seja, podemos falar de 8 aspectos que verificam a saúde e a qualidade da igreja. Primeira coisa, a liderança capacitadora. Então, o que acontece? Essa liderança, ela influencia, né, na formação de novos estudantes para o seminário. Ela influencia, né, esses líderes ao modelo de relacionamento com a comunidade, né? Ou seja, os líderes de igrejas saudáveis, eles investem suas energias na preparação de outros para fazer o trabalho. Então, é preciso perguntar, nos últimos 5 anos, quanta gente da liderança se formou no seminário, né? Então, isso é um diagnóstico a analisar. Uma outra análise que tem que fazer é o ministério